Vamos à questão número 5, fala o seguinte: a figura representa esquematicamente o funcionamento de um motor térmico que opera com um rendimento máximo possível, ou seja, ele opera dentro do ciclo de Carnot. Ele está dizendo para você que o rendimento ideal, que é o máximo, é igual ao rendimento real. E aí você tem o ideal, que trabalha com a temperatura da fonte fria, sobre a temperatura da fonte quente. E o nosso amigo real, que trabalha com a quantidade de calor que você joga para a fonte fria sobre a quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Então você pode cortar esse 1 aqui e você ganha aquela expressãozinha manjada. Só utilize se ele falar para você que ele está trabalhando com rendimento máximo, que dessas temperaturas são proporcionais às energias das fontes. Então, para todo exercício. Aí fala que tem a fonte quente com a temperatura de 1800 Kelvin, a quantidade de calor da fonte quente 1200, tem um motor que vale 750 e a fonte fria. Para aumentar o rendimento desse motor térmico, conecta-se a ele um segundo motor idêntico ao primeiro, de forma que a fonte fria do primeiro será a fonte quente do segundo, e a fonte fria do segundo será o próprio ambiente ao seu redor, que está a temperatura de 27 graus Celsius. Qual será o trabalho em joules realizado pelo segundo motor? Então, vamos acrescentar aqui, ó, só um joguinho de bloquinho para poder identificar aqui para você o que ele está dizendo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui um segundo motor. Está aqui. É aqui que você vai jogar a sua fonte fria. E aqui você vai ter o seu segundo motor. Ok? Pronto. Aí. Então, aqui está o seu motor linha. Aqui está a sua fonte fria. Fonte fria. E para cá vai estar o seu trabalho linha, ou trabalho 2, como você quiser chamar, que é o que ele está perguntando para você. Então, o que era fonte fria para o primeiro motor, virou fonte quente para o segundo motor. E essa fonte quente vai realizar um trabalho e o saldo de energia eu vou jogar para a fonte fria, que está aqui. Então, para não ficar muito bagunçado, esse aqui eu vou chamar de QQ', e aqui eu vou chamar de Q''F. Legal? Então, vamos lá para o que a gente já pode descobrir já de informação. Se você tem uma quantidade de calor na fonte quente que vale 1.200 joules, realiza um trabalho de 750, então você já tem aí disponível na fonte quente uma quantidade melhor na fonte fria, que é igual à nova fonte quente, equivalente a 450 joules. Legal? E você também já pode também descobrir quanto vale a temperatura que você tem na fonte fria utilizando essa expressãozinha que você tem aqui. A temperatura na fonte fria, que vai virar fonte quente, sobre a temperatura da fonte quente, que vale 1.800, é igual à quantidade de calor da fonte fria, que você acabou de descobrir que vale 450, sobre a quantidade de calor da fonte quente, que foi dado lá no início do exercício. 1.200. Então, a temperatura da fonte fria, que vai ser a nova temperatura da fonte quente, vai ser igual. Vamos lá. 1.800 vezes 450. 1.800 vezes 450 é dividido por 1.200. 675 Kelvin. Uma vez que você tem a temperatura da fonte quente, você pode fazer a mesma coisa para achar a quantidade de calor da fonte fria, da nova fonte fria. Então, como que você vai fazer? A temperatura da fonte fria
vale 300 e a temperatura da fonte quente 675. A quantidade de calor da nova fonte fria está para a quantidade de calor da nova fonte quente. Nós calculamos aí no finalzinho que deu 450. Isso. E agora, nós vamos finalizar isso aí. 300 vezes 450. 135.000 dividido por 675. Que vai te dar a quantidade Q da fonte fria, equivalente a 200 joules. Então, o trabalho vai ser, então, a quantidade de calor da fonte quente, 450, menos 200. Eu vou obter, então, 250 joules, que tem como alternativa correta a letra B.